estudo hoje terá a colaboração dos amigos Vicente Cardoso, também William Wagner. Nosso estudo é no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 28, a página 253. O estudo de hoje, Ação de Graças por um Favor Obtido, os itens 28 e 29. Para você que quiser fazer perguntas, tirar alguma dúvida da leitura de hoje, basta levantar a mão. Temos aí voluntários com pranchetas, papel e caneta para poder auxiliá-lo. Prefácio. Não é preciso considerar apenas como acontecimentos felizes as coisas de grande importância. As menores, em aparência, são frequentemente as que influem mais sobre o nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra antes daquilo que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios dos quais somos objeto, sem os ter pedido, ficaríamos frequentemente espantados de os ter recebido tantos que se apagaram da nossa memória e humilhados com a nossa ingratidão. Cada noite, elevando nossa alma a Deus, devemos lembrar-nos dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. É sobretudo no próprio momento em que experimentamos os efeitos da sua bondade e da sua proteção que, por um movimento espontâneo, devemos lhe testemunhar a nossa gratidão. Basta, para isso, um pensamento que lhe atribua o benefício sem que seja necessário desviar-se do trabalho. Os benefícios de Deus não consistem somente nas coisas materiais. É preciso igualmente agradecer-lhe as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas. Enquanto o orgulhoso acha nelas um mérito, o incrédulo as atribui ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Por isso, as longas frases são inúteis. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspirou. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos chega de bem testemunha um hábito de reconhecimento e de humildade que nos atrai a simpatia dos bons espíritos. Capítulo 27, números 7 e 8. Prece. Deus infinitamente bom, que o vosso nome seja bendito pelos benefícios que me concedestes. Deles seria indigno se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostes executadores das vontades de Deus, e vós, sobretudo, meu anjo guardião, eu vos agradeço. Desviai de mim o pensamento de nele conceber o orgulho e deles fazer um uso que não fosse para o bem. Eu vos agradeço notadamente por tudo. Com a palavra, o esclarecimento deste estudo, Vicente Cardoso e também William Wagner. Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa, essa sala virtual, aos nossos amigos internautas que na oportunidade estarão nos assistindo. É com muito carinho que nós queremos receber a todos vocês aqui hoje, nesta noite, para mais um estudo do Evangelho, o ensinamento de Jesus. Então, sejam todos muito bem-vindos e alguém tiver a vontade de fazer alguma pergunta, pode se dirigir às pessoas das laterais, pedindo papel e caneta, e dentro das nossas possibilidades, certamente, vamos procurar responder às indagações de todos vocês. Então, fiquem à vontade. Neste momento, eu peço ao nosso amigo William que faça realmente a elucidação dessa passagem, do item 28 e 29, desse capítulo, na onde trará para nós maiores informações acerca daquilo que realmente a espiritualidade quis dizer com relação à questão da gratidão,
os benefícios das quais recebemos de Deus, às vezes nem sabendo, e às vezes nem reconhecendo os benefícios que nós recebemos todos os dias. E às vezes nós não agimos com gratidão ao Criador. William, por gentileza. Boa noite, Vicente. Boa noite a todos. Com muita satisfação que nós vamos estudar juntos, porque não detemos todo o conhecimento, muito pelo contrário, somos todos aprendizes, né, Vicente? E é bom ser aprendiz, é uma responsabilidade ser mestre, né? Jesus guardou essa responsabilidade com muita tranquilidade, com muito orgulho, e nos dotou de um monte de conhecimentos que a gente está procurando desvendar esses conhecimentos e principalmente praticá-los. Bem, esse texto é interessante porque ele nos lembra que a gente esquece de ser grato. Não é por mal, não. Eu acho que é porque a gente recebe tanto, em todo momento, que a gente nem percebe que está recebendo. Nesse momento, por exemplo, nós estamos recebendo um ar maravilhoso, estamos recebendo boas companhias, estamos tendo a oportunidade de aprimorar conhecimentos, estamos ocupando muito positivamente nosso tempo e a nossa mente, né? Então, nós estamos tendo um monte de oportunidades, tudo está sendo dado de forma muito gratuita para a gente. Nós não percebemos isso porque parece que está sendo assim muito comum. Então, como está sendo muito comum, a gente nem percebe o tanto que a gente recebe a cada instante. Não é nem todo dia, a cada instante, cada milionésimo de segundo. E a gente muitas vezes não agradece, porque fica parecendo que agradecer demais, a gente fica sendo até um pouco repetitivo. Mas que a gente agradeça de tempos em tempos, uma vez por dia, parar o dia para agradecer. Mas engraçado, hoje não aconteceu nada de diferente. Aconteceu, a gente levantou da cama, a gente se alimentou, respirou, bebeu água, tivemos contato com a natureza, com o trabalho, com pessoas. Acontece muitas coisas, né? Então, parar um tempinho do dia para agradecer, eu acho que é uma medida de asepsia do nosso corpo não físico, da nossa mente. Quanto tempo que eu fico agradecendo? Pode ser 1 minuto. 1 minuto não toma tempo de ninguém, não é? Então, 1 minutinho para agradecer, Jesus amado, ou Deus Pai, nosso Criador. Quero agradecer por eu ter me alimentado bem hoje, por eu ter ficado satisfeito, e por eu ter acordado, por estar aqui, onde a pessoa estiver, né? Então, é interessante, é como se a gente, inclusive, ficasse mais leve, né? Porque agradecer é um processo de constatação, inclusive comparativa. Se a gente pensar bem, esse fim de semana, fui visitar, lá em Carmo da Mata, um velho amigo nosso, que está acamado e numa situação muito difícil. E é uma pessoa que, na causa espírita, eu, o Sérgio, que é o presidente aqui da casa, e outras pessoas, trabalhamos muito com ele. Então, é uma pessoa iluminada, mas está passando por um momento muito complicado, no presente momento. Então, a gente fica pensando assim, olha, eu estou com um monte de coisas para resolver, eu tenho que viajar isso, tenho que fazer aquilo, eu estou com aquela pendência. Vamos nos colocar na situação daquela pessoa. Eu não vou dizer uma enfermidade grave, não. Qualquer enfermidade, uma gripe, um resfriado. Como que aquilo nos tira do equilíbrio diário? É ou não é? Não é verdade? Então, o agradecimento tem que ser realmente por tudo, por um monte de coisas que a gente tem que constatar que estamos recebendo. E essas comparações que a gente faz, não é para a gente se julgar melhor que ninguém. Eu estou melhor que fulano, porque eu não estou doente. Não é nesse sentido. A comparação é para constatar que a gente está recebendo e recebendo muito a cada dia. Às vezes a gente está recebendo tanto e está sendo, como o Vicente falou, não grato, porque por uma distração nossa a gente não constata que está recebendo. Aí a gente fica pensando assim, só agradecer é importante? É importante. É o suficiente? Eu penso que não. Só agradecer eu acho pouco, porque é mais do que obrigação agradecer, ou não é?
A pessoa te cumprimenta, nós cumprimentamos também. A gente recebe um favor, seja de um atendente num banco, numa loja, a gente agradece, não é verdade? Né? Mas isso é o básico, agradecimento é o básico. Como que a gente pode retribuir? Aí que é interessante, né? Se a gente puder retribuir, é interessante. Deus não vai querer para ele nenhum benefício, nenhuma gentileza a mais para ele. Talvez nem muito obrigado Deus precise, embora a gente tenha que ser grato sim a Deus, a Jesus. Mas como que a gente pode retribuir? Eu acho que a retribuição é o mais importante. Praticando caridade, ajudando o próximo, ajudando uma pessoa que talvez naquela nossa percepção maior, a gente acha até que nem mereça, né? Mas vamos ajudar quem a gente pode e consegue ajudar, de uma maneira também que a gente não vá se comprometer. Eu não vou ajudar uma pessoa me destituindo de coisas, me negativando de alguma forma, não. Vou ajudar dentro da ética, dentro dos bons costumes, né, e dentro de uma questão normal que eu puder ajudar. Mas ajudar, essa retribuição é fundamental? Penso que sim. Mas o William, então não é uma base assim de toma lá da cá? Eu penso que sim. É um toma lá da cá positivo. Eu recebo uma coisa e dou outras coisas. E quando eu dou, não é porque eu estou pagando, não. É porque eu estou ensaiando, treinando para praticar a mesma caridade que a espiritualidade pratica comigo. Só que a espiritualidade pratica isso comigo de uma forma benfazeja, de uma forma gratuita. Eu posso praticar também de forma gratuita. E se a gente pensar bem, nem sempre a gente pratica de forma gratuita. Muitas vezes sim, outras vezes não. Às vezes a gente acaba, de alguma forma, até cobrando da pessoa uma caridade feita. A gente, por algum motivo, a gente cobra com palavras, às vezes com pedidos, às vezes cobra com solicitações de amizade. Né? Às vezes a gente fez um favor para uma pessoa, mas até aquela ligação muito próxima, a pessoa não quer e nem pode no momento. Né? Então, aí, se a gente forçar a barra nisso, é como se a gente estivesse cobrando. Né? Então, nós temos que ter um cuidado com essas questões, porque é um toma lá da cá, penso eu, que tem que ser, sim, um toma lá da cá, não no sentido de pagamento, não no sentido de ser mercenário, mas no sentido da gente praticar a mesma bondade, o mesmo bem, praticar com gratidão tudo que a gente recebe. Então, se a gente fizer isso, nós vamos estar como se a gente estivesse em treinamento. Vamos treinar, ser bom como Jesus, como Deus Pai. Nós estamos muito longe deles, com certeza. Mas a gente já pode iniciar o treinamento. E a caridade, a ajuda a uma pessoa, é um treinamento. Eu estava passando semana passada por uma situação na qual determinada pessoa precisava muito de uma gentileza. E a outra pessoa, é um caso até assim muito chato, mas não vou detalhar nomes nem questões, mas assim, a outra pessoa falou assim, mas eu não vou me sentir à vontade de pedir isso ou perguntar isso para o fulano. Aí eu fico pensando assim, olha, não se sentir à vontade, esse pequeno constrangimento, se a pessoa estivesse precisando, se fosse ela que estivesse precisando, possivelmente ela não ia achar tão constrangedor assim, ela ia achar muito natural que o outro fizesse. Mas como a pessoa está ali tranquila, no equilíbrio, sem precisar, e a outra pessoa lhe pede, às vezes a pessoa se acomoda e às vezes põe uma barreira. Essa barreira, às vezes, é a barreira da prudência. Tem coisas que nós não devemos mesmo fazer. Né? Tem coisas que, se a gente fizer, a gente se compromete num nível que podemos até ajudar o outro, mas vai nos atrapalhar. E também, nem Deus, nem Jesus vão querer isso, com certeza. Por tudo que a gente lê, a gente percebe que isso não é o correto. Mas, às vezes, a gente precisa forçar um pouquinho aquela barra nossa. Forçar um pouquinho aquela voluntariedade nossa. Ou seja, aquela teimosia que a gente tem, forçar um pouquinho, mas será que eu posso conduzir essa situação? Eu nunca fiz isso. Vamos experimentar?
isso não vai te ferir, não vai te... Ah, mas é chato. Será que é chato por quê? Ou seja, existem alguns favores, algumas gratidões que a gente precisa prestar, que às vezes nos incomoda um pouco. E nós vamos ter que sair desse incômodo, porque esse incômodo, que às vezes a gente não quer sentir, quando é para o outro, a gente quase que pede por obrigação. Então, vamos tentar forçar essa barra nossa, com prudência, mais uma vez falando, com ética, mas para tentar praticar essa caridade. Praticar essa caridade é um treinamento para fazer o bem para o próximo, como Deus faz para a gente a cada instante. Em todo instante, Deus está nos provendo, né? A gente tem muitos casos aqui na casa, emblemáticos, de que quando tudo parecia assim não dar certo, as coisas acontecem. Por quê? A gente faz com fé, faz com tranquilidade, né? Tem um caso que eu rapidamente vou contar aqui antes de passar para o Vicente, que as cestas que a casa monta são cestas muito boas, são para famílias credenciadas, são famílias que a gente faz sindicância na casa delas, verifica se tem ali droga envolvida, a gente procura tirar, procura orientar, e fazer todo um trabalho e também dar uma cesta básica para a pessoa, uma cesta muito boa, né? E em determinada época, há cerca de 3 anos e meio atrás, faltavam 9 cestas. 9 cestas que faltavam e estava chegando o pessoal. O Sérgio chegou aqui e falou assim, gente, está tudo pronto? Eu falei, não está ainda. Eu falei, mas a gente saiu daqui ontem, faltava pouca coisa. Pois é, mas faltam ainda 9 cestas, cerca de 9 cestas. E aí eu falei assim, então, eu cheguei atrasado, o Sérgio falou, vocês já fizeram oração? Eu falei, não, nós não fizemos oração, não, porque nós estamos nessa correria aqui. Aí o Sérgio falou, vamos parar tudo para fazer uma oração. Eu falei, não, nós vamos fazer oração depois. Depois a gente faz essa oração. Nós vamos ver, vamos ligar para alguém, para algum parceiro que possa nos dar alguns mantimentos. Aí o Sérgio insistiu. O Sérgio, se vocês conhecem ele, ele é insistente. Ele falou, não, vamos parar e fazer uma oração. Paramos todo mundo, então tá, vamos parar e fazer oração. E paramos todos e fizemos a oração. Logo depois da oração, toca a campainha do centro. A porta não estava aberta ainda, porque estávamos preparando para receber as famílias. Toca a campainha, será que já são as famílias que estão assim alvoroçadas, né, ansiosas por entrar? Aí uma pessoa atendeu a porta, o portão lá da frente, e falou assim, escuta, aqui que é o centro de Jesus de Nazaré, a placa estava acabando de ser colocada, tinha mudado, na verdade. Aí eu falei, é o centro de Jesus, é aqui mesmo, porque falei, olha, eu tinha que entregar umas cestas numa obra de caridade que eu entrego sempre, só que eu fui lá, estava fechado, fui lá ontem, estava fechado, fui lá hoje, está fechado, vocês recebem aqui? A pessoa não sabia nem o que falar, e só perguntou o seguinte, são quantas cestas? Adivinham quanto que eram? 9 cestas, as 9 cestas. Então, quando a gente acredita, e quando a gente pratica a gratidão, as coisas acontecem. É o toma lá da cá positivo, não no interesse, nem no jogo de ganhar mais, mas é um jogo de praticar aquilo que a gente recebe também. E a gente pratica pouco. Eu falo isso por mim, quando eu falo a gente, é me penitenciando que eu acho que eu pratico muito menos do que eu deveria e poderia praticar. Então, a gente pode praticar mais, né? Pode se doar mais, pode vir mais à casa espírita, eu posso fazer um pouquinho, alguma coisa aqui, eu posso varrer um chão, eu posso organizar determinada coisa, sabe? Então, a gente pode fazer um pouquinho mais. E a gente vê algumas pessoas que são mais solícitas, outras são mais acanhadas. Vamos romper esse acanhamento, né? Porque quando a gente começa, a gente não para, né? Aí a gente já acaba atuando numa casa, em 2 casas, em 3 casas. Em outras coisas, não precisa ser em casa espírita, pode ser aonde a pessoa se sentir útil, né? Mas o fato é que praticar a doação como forma de gratidão pelo que a gente tem recebido, a todo instante, é sempre muito bom. E dá um sentimento de dever cumprido muito grande, né? Com o tempo, a gente acostuma e sente falta de não poder fazer mais. Dia 7 agora é aniversário da minha filha, e por uma série de compromissos
do trabalho dela e com uma série de pessoas, a gente não vai poder nem almoçar junto. Ela mora em Belo Horizonte. Aí eu falei, pai, então eu vou fazer o seguinte, eu vou reservar o dia 8 para a gente, que é sábado. Aí eu falei, filhinha, infelizmente dia 8 é eu que não posso. Eu falei, porque eu já tenho um compromisso com o trabalho voluntário. Aí eu também não, quem sabe no domingo, aí nós estamos reformulando esse encontro. Mas algumas coisas são de compromisso. Se a gente se compromete, né, Vicente? Compromisso temos que fazer mesmo. O Vicente tem que complementar algumas coisas, né? É o nosso professor Vicente, que todos conhecemos, e vamos aprender muito com ele. Então, boa noite a todos, boa noite aos internautas. Vicente, com você. Obrigado. A questão tem que ser analisada, porque, de uma forma ou de outra, nós ainda somos criaturas que estamos a caminho de um processo de evolução espiritual. Estamos vivendo aqui agora numa condição de mundo de expiação e provas, que na escala dos mundos é o segundo de baixo para cima. Exigir muito da gente é não extrair nada, porque ainda nós não oferecemos muitas coisas boas. Existe uma atitude que, na verdade, está muito desgastada, eu vou dizer por mim, gratidão. Gratidão. O título aqui é Ação de Graças por um favor recebido. Graças, gratidão. Nós vivemos muito mais a condição de ingratidão do que de graças, do que gratidão. O que é a gratidão? É a resposta, é justamente a devolução dos benefícios, dos favores de que nós recebemos. Recebemos ininterruptamente N benefícios, a todo instante. O sol, a chuva, a família, o trabalho, os amigos, a doutrina espírita, os ensinamentos dos espíritos, tudo nos é de graça. Deus nos concede os favores a nós a todo instante, desde o ato da criação. Portanto, que nós não temos o hábito de reconhecer esses favores, essas benesses que o céu derrama sobre todos nós o dia inteiro, a noite toda. Nós somos uma casa espírita, onde todos estão sentados numa cadeira, com essa iluminação toda, com esse ar refrigerando e umidificando o próprio ar. São favores. E qual é o nosso reconhecimento com tudo isso? Tivemos um dia inteiro hoje, um trabalho, uma vida em família. E qual é o nosso reconhecimento pelo almoço que a esposa fez, pelo café da manhã? Reconhecimento do marido que chegou em casa e trouxe uma verdura, uma coisa diferente para a esposa poder fazer. E são os favores que do dia a dia a gente não se percebe. E os favores que Deus nos concedeu e nos concede a todo instante, sem que nós venhamos pedir sequer a momento algum. Quantas vezes nós somos pegos de surpresa por amigos, por parentes, por familiares que nos surpreendem com algum presente materialmente falando. E a gente não reconhece. Não reconhece porque nós trazemos em nós ainda um grande inimigo, que está difícil trabalhar com ele, chama-se orgulho. Nós ainda não temos um sentimento de gratidão, porque em nós ainda impera o orgulho, o egoísmo. O egoísmo é filho do orgulho. Como o orgulho é nascedouro na condição nossa, primitiva nossa, nós não temos como despojar o orgulho e jogá-lo fora. Nós temos que elaborá-lo, esse orgulho, num sentimento de humildade. E justamente a pessoa humilde, quando recebe, ela reconhece numa atitude de graça.
Quer dizer, pelo favor recebido, pelas benesses recebidas, ele devolve em forma de atitude. Não precisar de ser com aquele a quem recebeu, mas com todos aqueles que estiverem em derredor. Por isso que a gratidão é justamente o reconhecimento do coração, no sentido de poder agradecer o bem recebido. Nós recebemos o tempo todo esse bem. Nós somos pessoas assim muito agraciadas o tempo todo. A gente é que tem um orgulho muito preponderante em nós, que não nos deixa perceber as minudências, as pequenas coisas. A gente quer, e a gente só percebe as grandes coisas. Às vezes uma atitude, a gente não reconhece a atitude do outro com relação a gente. Somos ingratos. Aí é muito importante a gente perceber que o tempo todo nós pedimos. O tempo todo nós estamos pedindo. Porque o pedir é o desejo. Pelo menos quem nos fala é Emmanuel. No seu livro Seara dos Médiuns, no primeiro capítulo, lá no finalzinho do capítulo 1, quando ele coloca assim: desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, faz. Quer dizer, realizas. Realizando, atrais. Atraindo, refletes. Então vejamos nós que o ato de pedir é justamente o desejo. E nós somos pessoas que temos desejo o tempo todo. Nós desejamos tudo e que seja o melhor em torno de nós. Mas aí vem, e o sentir? E o pensar? O pensar é justamente a gente buscar, que são aqueles 3 verbos que nós temos lá no Evangelho: pedir, buscar e batei. Esses 3 verbos transitivos estão, de uma certa forma, no imperativo, de que quando fala assim: pedi, se vos dará. O vos aqui estará no pronome da segunda pessoa, pronome oblíquo. Vos está na segunda pessoa. O pedir está na primeira pessoa, porque quem pede, aí, se vos dará. Quem nos dará quando se peça? Nós mesmos. Então, essa atitude do reconhecimento da gratidão, que o tempo todo nós haveríamos de perceber, que o tempo todo as pessoas respondem aos nossos anseios, às nossas expectativas. Às vezes nosso orgulho que não deixa perceber essa devolução da qual nós recebemos de alguém um favor qualquer. E menos ainda com Deus. Porque existe um provérbio no Evangelho: é dando-se que se recebe. É dando-se. Não foi dito assim, é dando que recebe. Não. É dando-se. E quando dá de si, é que é valioso. Porque a gente pode chegar aqui na casa Jesus de Nazaré e falar assim: Sérgio, está faltando o quê para sábado? Para a distribuição de 100 cestas básicas. Está faltando 90 cestas básicas. Então, quanto fica? Fica R$1.000. Toma aqui o cheque. É valioso? É. Tem seu valor. Mas quando você fala assim: Sérgio, está precisando de uma mão de obra aí? Eu posso vir e poder ajudar sábado? Eu posso vir me envolver com a multidão de pedintes que aqui vem buscar os recursos materiais? Eu posso estar com eles? Eu posso me relacionar com eles, esbarrar assim, de relar mesmo, naquele povo que às vezes nem um banho tomou, numa roupa ainda suada de 2, 3 dias, que vem aqui de chinelo havaiana,
E você então entra no meio daquela multidão de pessoas e ali convive com aquelas atitudes sentimentais, afetivas de cada um. Não tem benesses maior do que esta. E é nesse sentido que há o reconhecimento a partir do momento em que muitas das vezes nós não temos que pedir a Deus nada materialmente, nada. Porque Deus não nos concederá nada materialmente, porque já nos concedeu as possibilidades de tudo materialmente, pela lei do trabalho. Mas quantas vezes Deus nos concede uma inspiração de um espírito amigo, que vem encorajar a gente nessa trajetória evolutiva, dessa vida difícil, de peleja pelo dia a dia, um pensamento de encorajamento, de fortalecimento, de fé, de despertamento para aceitar mais o marido, aceitar mais a esposa como ele está para a gente, aceitar mais os nossos filhos. Então, quantas vezes essas benesses vêm e a gente não reconhece a ela? Quantas vezes, meus amigos, a gente deita para um sono reparador e o travesseiro, às vezes, se torna para nós o melhor meio das soluções de todos os nossos problemas. Porque, às vezes, ali durante aquele período do sono, ao amanhecer o outro dia, quando acordamos, lá está a solução de um problema que talvez ontem era indissolúvel. A gente não percebe que, às vezes, um amigo espiritual nos aproveitou durante o sono do nosso corpo e nos apanhou livre do corpo e conversou com a gente, nos orientou, nos inspirou. A gente não percebe isso. Então, meus amigos, as sutilezas da nossa vida, de benesses que nós recebemos de Deus, da própria espiritualidade benfeitora, que acerca de cada um de nós, nos traz o tempo todo o consolo, o reconforto, a perspectiva de poder acreditar que nós podemos mudar as coisas, mas trabalhar para poder mudar as coisas. Por isso, que tem que haver em mim, em todos nós, essa atitude de reconhecimento. E justamente a partir do momento em que você doa de si, não importa quem, não precisa de ser aquelas pessoas a quem nos favoreceu ontem, não. A gratidão é a partir do momento que você, ao receber, você também doa. E passa a doar de si, preferencialmente, porque é aí que está o reconhecimento do sentimento de gratidão pelos benefícios recebidos. Por isso que a lição de hoje vem nos chamar a nossa atenção para esse reconhecimento do nosso dia a dia. Eu comum falar assim com as pessoas, Sr. Vicente, eu estou com uma série de problemas, eu estou com um processo obsessivo, eu estou assim, assado. Eu falo assim, vai para a campanha do quilo. Ah, não, mas Sr. Vicente, a campanha do quilo? Vai para a campanha do quilo. Você não sabe o poder do trabalho, da ação social, da atitude no social. Você não sabe o poder da força que você encontra quando você lida com pessoas que estão em situações muito mais difíceis do que a sua. Quantas vezes nós achamos que nós somos a pior pessoa, o mais sofredor, os piores problemas estão comigo. Coitado de mim, eu sofro mais do que todo mundo, ai. Vocês não têm dó de mim, não? A gente é assim. Esquece que talvez aquele outro, a quem nós prestaríamos também um grande favor em resposta aos benefícios conseguidos, a gente não responde por uma ingratidão, por uma atitude de ingratidão, predominância do orgulho e do egoísmo exacerbado em nós. Então, meus amigos, a lição de hoje, ela nos concita a trabalhar sentimento de gratidão, que é justamente essa ação de graças por tudo que nós recebemos. Então, devemos todas as noites, ao colocarmos a cabeça do travesseiro, antes que o sono nos pega, dirigir-se um pensamento: ó Deus, eu estou aqui,
Ó, o dia hoje foi bom não, mas obrigado por tudo. Apesar que não correspondeu com a minha expectativa. Obrigado. Pronto. Agradeça. Agradeça numa atitude de reconhecimento. Porque certamente amanhã é possível que o mundo esteja melhor para a gente. Então, vamos reconhecer, vamos agradecer o tempo todo por tudo que nós recebemos, seja a nível material, a nível moral, espiritual. William, tem perguntas para nós aí? Tem umas perguntas aqui, mas eu queria só aproveitar. Vocês estão me escutando? Está dando para escutar? Trocar aqui. Melhorou? Bem, aí o seguinte, tem umas questões aqui que a gente às vezes fala assim que a gente não está correspondendo. Aquela vizinha que precisa que a gente leia o nome do remédio para saber qual remédio que tem que tomar de manhã. Isso é uma forma de retribuir? Claro que sim. Ah, William, mas isso é uma coisa tão pequena? São coisas pequenas que às vezes têm mais relevância que coisas grandes, como diz o Vicente. Abrir a porta de elevador para uma pessoa, não precisa ser uma pessoa idosa, não, para uma pessoa jovem, para uma criança, é uma forma de retribuir, Tudo que a gente fizer, por menor que seja, a gente está retribuindo. Por isso que eu quero dar os parabéns a todos vocês aqui, porque eu tenho certeza absoluta que todos vocês, não só alguma coisa, mas muitas coisas já estão fazendo para retribuir. Tenho certeza disso. E por causa disso, eu tenho certeza disso porque vocês estão aqui. Quem normalmente não tem essa aptidão para retribuir, para fazer pelo outro, não é bem esse lugar que as pessoas vêm, não. Não é mesmo, Vicente? Tem algumas perguntas aqui. Uma delas é a seguinte: como sabemos se o que nos ocorre é nosso mérito próprio ou é uma graça de Deus? Tudo tem um pouco do mérito nosso, né? Mas a maior parte é a graça de Deus. Porque às vezes a oportunidade para cursar determinado curso, medicina, engenharia, advocacia, direito, né? E aí Deus nos proporcionou essa condição. Com base nisso, nós também tem a nossa parte, nós também nos dedicamos. Aí teve um bom empreendimento aqui, ganhamos um valor, determinados valores ali, tivemos determinado trabalho, determinado emprego. Então, uma coisa vai puxando a outra em forma daquele toma lá da cá que eu falei, no sentido positivo, não no sentido de troca. Mas eu penso que tudo não, mas 99,99999 é a mão de Deus. Porque é tudo para acontecer alguma coisa boa, se não for para o nosso bem, aparentemente é boa, mas se não for para o nosso bem, Deus mesmo não deixa acontecer. E também é o contrário, tudo para acontecer uma coisa ruim. E a gente já está até esperando o pior. E aí vem um fato que a gente nunca pensaria, nunca imaginaria e nos tira daquele problema. Isso acontece muito. Todo mundo aqui, aposto, tem um caso nesse sentido para contar. Eu tenho vários, mas o tempo é curto, né? Essa pergunta, então, assim, olha, sempre tem a mão de Deus, né? Tem um pouco de nós, tem, é o mínimo, né? E é o mínimo mesmo nosso de agir, como o Vicente falou, a gente pensar, né, falar, agir, realizar, né? Então, nesse sentido, é o mínimo, mas a inspiração vem de Deus, as condições vêm de Deus, né? E eu estava conversando hoje em casa, como é que a gente percebe a realidade, por exemplo, trabalhista em alguns países muito diferentes do Brasil, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, que não tem 13º, que não tem, os tipos de férias são diferentes do daqui, não tem a indenização caso a pessoa seja dispensada do serviço, tem uma indenização, mas é um pouco diferente. O fundo de garantia deles é um pouco diferente e tudo mais. Mas é melhor, de modo geral, as pessoas acham melhor lá do que aqui, esses aspectos trabalhistas. Tudo bem. Se a gente comparar, então, como uma outra realidade, onde não tem nem salário, às vezes o salário é R$ 180 a cada 3 meses, né? Onde a pessoa, às vezes, não tem
o que comer, e essa é a realidade que já estão trabalhando com ela. As mulheres não têm condição ou autorização para sair à rua, né? Alguns países, principalmente alguns países na Europa Oriental, na Ásia, mulheres não votam, né? Alguns deles, agora que está começando a mulher poder dirigir, né? Algumas, se tirarem a burca, que é aquele manto que tampa quase todo o rosto, elas podem ser apedrejadas. Então, podem ter realidades melhores nas quais a gente vive, mas podem ter certeza que tem muito piores também. Então, vamos tentar melhorar para chegar naquelas melhores. Então, nesse sentido, a gente está fazendo de tudo que é possível. Né, Vicente? Tem alguma pergunta com você também? Tenho. Eu tenho frequentado o Centro Espírita há 2 anos. Estou em busca de soluções para os problemas familiares. Tenho orado com muita frequência e até agora não percebi nenhuma melhora, nenhuma solução. O que fazer neste caso? Olha, a gente sempre quer as coisas mudando da noite para o dia. A gente quer pronto e agora. Há certas soluções que dependem de um processo, que não vem de pronto. Tem que ser trabalhado, tem que ser buscado as soluções. Muitas vezes as nossas estratégicas têm sido erradas. Se nós estamos com uma dificuldade dentro de casa, com o que é comum nos tempos de hoje, dificuldade relacional, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os irmãos, enfim. É muito comum esse tipo de dificuldade. E ficar só pedindo, vindo aqui, receber o passe, receber a orientação, mas lá no âmbito doméstico, permanece ainda as mesmas atitudes, não vai ter solução. Pergunta 479 do Livro dos Espíritos ficou enfatizado que Deus assiste muito mais aqueles que obram do que aqueles que se limitam a pedir. Então, veja, vocês, talvez está faltando, neste caso aqui, é atitude. É de poder sentar, conversar com ele, com ela, com eles, certo? Ver o que está de errado, qual que é a diferença, aonde está a diferença, reconhecer. Às vezes nós estamos errados. A gente não reconhece que está errado. Por quê? O orgulho não nos deixa reconhecer que nós somos, quer dizer, a causa e o objeto ao mesmo instante do problema. Por isso que muitas vezes esse negócio só de pedir da boca para fora, nos lábios, não funciona. É preciso termos atitude. Se é um problema familiar, então é um problema que tem que ser resolvido aí entre os entes queridos da mesma família. Conversar um com o outro. Emmanuel, no livro dele chamado Emmanuel, ele coloca, espírita, confessar um o outro. Atitude mesmo, não é que é confissão auricular, não. Confessar é conversar. Às vezes, a gente cria um ambiente de azedume, porque a gente não conversa. A gente não relata da nossa insatisfação, isso. A gente não fala do que nós estamos esperando do outro, a gente não conversa. E às vezes fica aquele ambiente ruim, certo? De quê? De uma insatisfação tão grande, porque a gente não conversa. Eu vou no centro espírita, tomo um passe, às vezes melhora, às vezes até que melhora mesmo. Chega aqui, o ambiente é outro, a espiritualidade está aqui, os fluidos são espargidos sobre nós, e sai daqui até abraçando e beijando um ao outro, bonitinho, belezinha. Chega em casa, eu encontrei. Porque o ambiente doméstico, o lar, a família, é ali que está os nossos maiores professores. Nossos filhos são nossos maiores professores. A esposa, o marido, são os nossos maiores professores. Porque nesse reduto doméstico é que nós encontramos os nossos algozes. É ali, é na mesma família que nós reentramos pela reencarnação.
para acertos. Mas é na mesma família que nós entramos para aprimorarmos o quê? A afetividade, o carinho, o amor, ora vivenciado em outras existências. É ali que nós encontramos também os grandes corações para aprimorarmos então esse afeto, esse sentimento. Por isso que, meus amigos, aqui está faltando atitude, tá? Esse negócio de rezar não funciona, ladainha não funciona, blá 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 não funciona, recitação de Pai Nosso que estais no céu e aqui na terra não funciona. O que temos que fazer é ter uma atitude, um sentimento sincero, primeiro para conosco, e encarar de que nas minhas mãos está as soluções. E ora, às vezes queremos soluções materiais, e essa só depende e unicamente de nós mesmos, não tem de outro não. Então, senta lá com o ente querido, viu, aonde está a diferença, conversa com ele e tenta chegar num denominador comum, quer dizer, acerta os ponteiros do relógio com ele, com ela, com os filhos, seja lá com quem for. Vira aqui, vem sim. Vai receber ajuda? Vai receber ajuda sim. Mas o passe é lenitivo, o passe é um recurso alternativo. Ele não equaciona o teu problema, a tua dificuldade. Ele só ameniza os efeitos. A causa está em você, está em nós. Então trabalhe na causa, certamente mudará os efeitos. Tá bom? Está nas suas mãos. Não nas minhas, nem do William e nem sequer de ninguém. Está nas suas mãos. Tá bom? Quando eu falo que o Vicente é nosso professor mesmo, eu preciso aprender muito com o Vicente, porque eu mesmo sou um que vivo pedindo coisas materiais. Eu devia pedir menos. Eu agradeço muito, mas reconheço que devo pedir menos. Mas eu concordo plenamente com o Vicente que o Pai Nosso, pura e simplesmente rezado em forma de ladainha, sem sentir, nada adianta. A gente tem que sentir também, como ele falou, agir, né? Tem uma pergunta aqui curiosa, até ri quando eu estava lendo. Aqui, ó, se eu me arrepender do pedido, por exemplo, quis muito casar com um rapaz, mas após o casamento a vida ficou um inferno. Devo pedir a Deus que desfaça o que foi realizado? É engraçado, né? Mas acontece, não é verdade? É interessante porque são aquelas questões que resumem um pouco o que o Vicente acabou de falar. Se a gente pedir, mas não fizer a nossa parte, fica complicado, né? Para um casamento dar certo, precisa de um monte de coisas. Para uma relação a dois, mesmo que seja de amizade, para dar certo, a gente precisa de algumas... romper alguns paradigmas nossos, romper algumas verdades pessoais, porque ninguém tem a verdade plena, né? Então, e o casamento, como o Vicente estava falando, tem os aspectos que, eventualmente, nos paralisam em algumas situações, né? Então, assim, eu penso que a gente tem uma dificuldade de mudar. Essa dificuldade nossa de mudar é assim, eu já estou de um jeito, eu tenho que fazer de outro, agora eu já acostumei ser desse jeito, já acostumei fazer desse jeito, já acostumei pensar desse jeito, eu já acredito nisso, eu tenho que mudar as coisas que eu acredito, algumas vezes sim, né? Esse mecanismo interno que a gente tem chama-se resistência, a gente tem essa resistência à mudança, e a gente camufla essa resistência nossa, né? O processo de mudar não é mudar todo dia, toda hora, bater um vento, agora eu vou para o outro lado, não é bem assim não. Mas algumas coisas que a gente tinha como verdade, a gente pode modificar, né? Então, às vezes a gente quer muito uma situação, seja um trabalho, um emprego, um casamento, né? Muitas pessoas querem um casamento. Quem que não quer uma vida em equilíbrio a dois, com tranquilidade, com prazer, com convivência e com mútua evolução? Todos queremos, não é verdade? Mas, veja, às vezes a gente, sem a gente perceber, não é por mal, não. Sem a gente perceber, a gente está requerendo mais
do parceiro ou da parceira do que a gente está se doando. Às vezes a gente até acha que se doa. No entender da gente está se doando e até muito. Olha, eu estou doando mais. Mas, se a gente colocar ponto no ponto, vírgula no lugar da vírgula, pode ser que a gente esteja enganado, porque às vezes a gente interpreta e conclui como se a gente estivesse no lugar do outro. Assim, olha, se eu estivesse no lugar dela ou estivesse no lugar dele, eu gostaria disso. Por que será que ela ou ele não estão gostando? O ele ou ela é outra pessoa. São outras aspirações, outras vontades, outras expectativas, né? Então, às vezes, Deus, no caso da pergunta aqui, deu realmente o casamento que você queria e, mais do que você queria, o que você precisava. O Vicente falou para a gente de uma maneira muito sábia. Talvez os nossos maiores professores sejam aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que a gente fica relando, relacionamento, relação, né? Esses são as pessoas que a gente precisa aprender, é um termo duro de falar, mas aturar, tolerar. E quando a gente acostuma com isso, passa a ser prazeroso, né? Com algumas pessoas com as quais eu me relacionei, foi assim, em termos de amizade, de trabalho, tolerei tanto que acabei virando fã. Não consegui sucesso com todas as pessoas, não, reconheço. Mas é uma busca, é uma tentativa, e a evolução, desenvolvimento pessoal e principalmente espiritual, é uma busca constante, não é verdade? A gente não aprende uma coisa, começa a praticar e pronto, já somos sábios, mestres naquilo. Não é, não, é um pouquinho a cada dia. Aristóteles falava assim, que o sucesso não é um feito, é um hábito. Então, é pouquinho todo dia, né? Tem alguma pergunta com você, Vicente? Eu só quero complementar essa pergunta do William aqui, a resposta dele, pelo seguinte. Quando eu citei para vocês aqui mais cedo 3 verbos, pedir, buscar e bater, é o seguinte. Pedir a Deus, eu quero encontrar a minha estrela, a minha alma gêmea. Aí, a gente então busca. Na hora de bater, bate na porta errada. Na hora de fazer escolha, escolhe errado. Sabe por quê? Porque é comum, com todos nós, na hora de pedir, Senhor, o casamento é difícil, dá um jeito. Me mostra ele, o príncipe, a princesa. E a gente corre aqui, corre ali, de repente, gente, eu acho que eu encontrei. E às vezes elegemos a pessoa errada. Sabe por quê? A gente sempre tem a pretensão de eleger o mais bonito, a mais bonita. É aí que dá errado. É aí que está o nosso erro. Se o nosso critério é eleger a pessoa mais bonita, vai dar com os burros na água. Porque beleza acaba. Beleza acaba. Aí vai acabar o casamento. Amor, agora não gosto mais de você não, você ficou velha, né? Está muito feia. Velho, você não está dando conta de mais nada também, Espera aí. Faz o seguinte, pedir, busca, e na hora de bater, faça uma boa escolha. Escolha o mais feio. Escolha a mais feia. Porque feiura não acaba, ela só aumenta. E o lucro é teu. Elege aquele que traz no seu interior uma beleza magnífica, duradoura, permanente e eterna. Porque esse negócio de formosura, que é isso, gente? O negócio tudo despenca, o negócio tudo cai, vai caindo tudo. Vai diminuindo tudo, ou não é assim? Comigo tem sido. Tá? Vocês é mais novo aí? Eu espero vocês lá, só que você chegar lá, eu já vou estar lá na frente. Então é o seguinte, faça, nessa hora de fazer escolha, faça uma boa escolha, escolhe ele ou ela, aquele que vai ser realmente um marido, aquele que vai ser realmente uma esposa,
Porque é comum os padres falar assim, eu vos declaro marido e mulher. Olha, eu não entendi, marido e mulher. Não é eu vos declaro marido e mulher, eu vos declaro marido e esposa. Porque mulher, está todo mundo vendo que a mulher é. Agora, quando o padre declara, ele está declarando, quer dizer, uma nova possibilidade. Quer dizer, casal, casados. Casado é marido e esposa. Viu? Então, tem que haver até nesse aspecto aí, essa percepção de que às vezes na hora de eleger, tem que eleger para o convívio. O casamento é união de desigualdade. Esse negócio por uns dias, só uma semana, é acasalamento. Então, quer eleger alguém para um tempo maior, elege um marido, uma esposa, viu? E não simplesmente um cônjuge que vai preencher a vida sexual. Tá bom? Nosso tempo está esgotando. Will, mais alguma? Não, eu só quero agradecer a vocês por ter nos escutado. Quero ser grato a vocês por virem à casa, porque a casa só existe porque vocês vêm. Cada um de vocês é a pessoa mais importante aqui na casa. Cada um individualmente e todos coletivamente. Muito agradecido por terem vindo e com o nosso mestre de cerimônia, Eurípides. E o reconhecimento de vocês também. A gratidão de vocês para comigo e o William aqui, com esta casa, com os bons espíritos, é a boa e as boas vibrações de cada um de vocês. É isso que nós esperamos de vocês. Esse sorriso, esse sentimento de reconhecimento de que não foi bom não, mas valeu. Obrigado a todos vocês, tenham todos uma boa noite, aos nossos amigos internautas, até uma outra oportunidade. Obrigado.